Oi, gente! E aí, tudo ótimo por aí? Espero que sim. Eu sou a professora Julena Normando e aí hoje, finalmente, a gente vai falar de uma área que tá super em alta na publicidade, uma área que eu particularmente adoro. Hoje a gente vai falar de planejamento. Quem aí também adora planejar? Vamos! Tcharam! Planejamento! Eu sempre amei desde criancinha. Gente, eu tô pensando em colocar um troninho aqui pra Cinderela. Tá vendo? Que ela ficou lá no quadro, nesse novo cenário. Mas aí eu não sei ainda. Então ela fica lá e aí vocês olhem pra ela e lembrem, é pra estudar, tá? A função da Cinderela é essa, é pra estudar. Não sei se eu vou arrumar outro trono aqui ou ali. Enfim, olhou pra Cinderela Fofolete, é pra estudar. O Quincas tá rondando. Então, se eu desviar o olhar, é porque ele adora fios e tem alguns fios, né, do microfone e tal. E aí ele fica fazendo assim, ó. E me dá um desespero, porque vai que tudo cai. Então, se eu desconcentrar em algum momento, é ele. Vamos lá? Vamos falar de planejamento. Delicinha. Beleza, ótimo e lindo. Mas vamos planejar o quê? Então, vocês lembram do vídeo de briefing de antes? Lá, naquele documento, está descrito tudo que a gente vai planejar. Então, é muito importante assistir o vídeo sobre briefing, porque, como são assuntos correlatos, eu vou precisar daqueles conhecimentos para a compreensão desse conteúdo. Então, a minha sugestão é que você pause, vá lá, escolha o vídeo de briefing, anote tudo, dê uma estudadinha prévia lá e venha para cá, tá? Mas é para voltar, viu? Se bem que conhecemos meus pimpolhos que nasceram do ano 2000 para cá, capaz que vocês vão fazer exatamente o oposto, né? Tá bom também. Enfim, o que vocês precisam saber? Organizem a forma como vocês vão estudar, como vocês acharem melhor. Mas o conteúdo de hoje é correlato ao briefing, porque o briefing trouxe todas as informações e a primeira coisa que vai para o anunciante para ser aprovado é o planejamento. Então é legal que a gente tenha essa percepção de que são muito unidos. E outra coisa, muitas das vezes o atendimento também faz função de planner, do profissional, né, que trabalha com planejamento. Existem algumas estruturas de agência que trabalham dessa forma. Então, eu realmente gostaria que vocês estudassem o briefing. Passando no caminhão. Mas se não der, de boa. Então, já aproveita que a gente tá só conversando e a gente ainda não começou. Aperta as coisinhas de curtir, comentar e tudo mais, deixa seu recadinho, me ajuda a fazer esse canal, dá uma forcinha. Então, lá no briefing, lembra lá do documento? Não sei se vocês foram lá olhar ou não, mas vamos continuar considerando que vocês já entenderam o que é e como se faz um briefing. Bem, você já aprendeu, o briefing é uma fase de estudos completa em que são apresentadas todas as informações a respeito do produto, do mercado, do consumidor, do anunciante, dos objetivos de comunicação. Tá, então esse documento já existe, já foi aprovado, a gente já está trabalhando com ele. E aí, o que não pode faltar nesse briefing, nesse documento guia? Aquele norte, né, para onde a gente tem que olhar para fazer o nosso job. Então são as informações sobre o que estamos comunicando, como, a quem, quando, onde e a que custo. Isso tem que estar muito claro, porque não tem jeito de ter ideias estratégicas se a gente não tiver essa visão, esse panorama. Entendido isso, quando a gente vai planejar, a gente vai fundo nessas informações. A gente vai compreender direitinho sobre comportamento humano dentro de cada uma dessas esferas, dentro de cada uma dessas informações. Então, a gente vai ter que entender, fazer estudos sobre o mercado, sobre o público-alvo, sobre tecnologia, sobre tendências, sobre o que está usando, sei lá, tudo aquilo que de alguma maneira possa nos inspirar a ter ideias relevantes para a condução desse trabalho. O planejamento vai ter as ideias estratégicas de como abordar esse consumidor para que o job tenha sucesso, para que todas as etapas que vierem depois sejam executadas com primazia e que obtenham os resultados planejados no objetivo de comunicação. Lembrando que esse objetivo de comunicação, ele vem inspirado ou ele é parte do objetivo de marketing, tá? Então, marketing estabelece os seus objetivos. Para alguns deles, são necessárias estratégias de comunicação
E aí, essas estratégias visam alcançar objetivos de comunicação. Entendido? Perfeito. Ideias estratégicas, é disso que a gente está falando hoje, porque é isso que o planejamento faz. Então a gente vai falar muito disso aqui nesse vídeo. Se você estiver, realmente anotando, estudando, eu tenho uma prima que me mostrou que realmente se estuda no YouTube, até por isso que eu estou nesse canal, eu gostaria muito que você anotasse bem grandão, bem bonitinho, que planejamento tem a ver com ideias estratégicas. Coloca uns adesivinhos, pós coloridos, sei lá, gente, eu adoro adesivo. Ontem, vou contar pra vocês, eu fui lá na Calunga, que é aqui do lado, né, e lá tem um monte de adesivo. E lá tem uns carimbinhos das princesas também, mas esses eu não comprei não, comprei os adesivos, um monte. Mas os carimbinhos, gente, só que a gente, não é toda compra que a gente faz na hora, né, tem que planejar a questão de orçamento também, e gastar com carimbinhos das princesas não é tão... É ótimo, mas assim... Enfim, não comprei, né? Que a gente tem que aprender a gerir também esse negócio de tédio, felicidade, felicidade, tédio, felicidade, tédio. Rola fazer um vídeo sobre isso também. Vou fazer, mas no futuro. Volta. Me perdi, calma. Desculpa, vergonha. Vamos lá. Voltando. Para mobilizar, para persuadir, para orientar o público-alvo, eu preciso estabelecer, então, uma forma de modo a orientar toda a minha operação em comunicação. Isso eu vou fazer de que maneira? Entendendo como que a gente vai trabalhar, de que meios a gente vai utilizar, quais as reações que eu espero desse público, sabe? O que motiva esse público? Como que as pessoas vão receber essas mensagens? Em que contexto? É disso que eu tô falando, é disso que o planejamento vai se preocupar. Então a gente precisa conhecer esse público-alvo, saber onde, saber como estimular, de modo que a persuasão aconteça de maneira mais eficaz. Tá, então, pensa comigo. Do que adianta um texto impactante, a melhor imagem, toda a proposta criativa maravilhosa, se isso atingir o meu público no momento em que ele não está prestando atenção? Ou que aquela não é a ênfase dele naquele momento e tal. Então, o planejamento prevê esses tipos de comportamento. Mas, professora, isso não é serviço de mídia? Sim e não. É que sim, o planejamento de mídia existe e ele faz exatamente isso, né? Direcionar as mensagens nos veículos adequados para o consumidor. Só que, antes do planejamento de mídia, vem o planejamento estratégico da campanha, ou da ação, do job. Então, agora é um momento mãe, assim, é um momento em que a gente está organizando tudo, sabe? Então, vem o planejamento de mídia, sim, depois do planejamento estratégico da comunicação. E, lembrando, sempre nós estamos orientados para o planejamento de marketing, para o objetivo de marketing. Então, plano de marketing, plano de campanha, plano de mídia, tá bom? Eles não são desconexos, eles fazem parte de um fluxo. Pensa comigo, há influência do celular no seu processo de compra? Tá, tem. Tem influência, de repente, da televisão, se é que você assiste? Sim. Mas também tem influência das pessoas, tem influência do lugar, tem influência do seu astral, do clima que você tá para aquilo ali. Então, não é só uma questão de escolher os lugares adequados, os meios e os veículos. Tem que entender também de todo o contexto, de toda a experiência que envolve aquela compra. Então, olha só, quer ver como isso é muito real? Você já gastou mais do que você tinha imaginado, de repente, em um evento? E aí você volta para casa, porque tanto de trem que você, nossa senhora, você nem onde é que guarda isso? Provavelmente sim. E isso se deu porque o planejamento de comunicação foi eficaz, teve sucesso. Foi possível compreender a sua experiência naquela situação, e aí, gente, pode ser qualquer tipo de... Eu tô falando evento, mas não é só balada, não é só festa, não. Evento, assim, experiência de compra, tá? E aí, se você se deixa levar, se você é envolvido de tal maneira que você nem percebe o rolê, provavelmente foram ideias estratégicas bem planejadas, ideias estratégicas extremamente criativas que colocaram você naquele contexto. Então, voltando para a gente entender como é que a gente vai fazer esse envolvimento, né? Compreendendo o que estamos vendendo. Primeira coisa, se a gente não entender o que, o nosso produto, o nosso serviço, a experiência, o evento, o que a gente está vendendo?
o objeto desse job, a gente não vai ter clareza sobre o que propor. E aí, gente, tem que entender uma coisa. Qual é a verdadeira razão de compra daquilo ali? Tipo, por que eu compro adesivos? Por que eu gasto um dinheirão com adesivos? O que está por trás? O que me motiva a fazer aquilo? A qual desejo a compra de adesivos ou qualquer outra compra estranha que a gente tenha, ela vai atender, sabe? Como é que a concorrência lida com isso? E aí, será que até que ponto a concorrência é uma ameaça ao consumo da minha marca? E o que é considerado concorrência? A qual desejo ele satisfaz? Então, na minha história lá, dos adesivos e dos carimbos da Cinderela, de todas as princesas, eu fiquei super tentada, né? E aí, qual que é a minha verdadeira motivação de compra de adesivos e de carimbinhos? E por que eu gasto um dinheirão nisso? O que está envolvido, sabe? É disso. Quais as vantagens e desvantagens que se tem esse ou aquele produto, especialmente em relação à concorrência? Uma coisa ameaça a outra? Em que ponto? Quando eu digo que a gente tem que entender muito bem isso, é porque essas informações, elas já vêm no briefing, já. Mas cabe ao planejamento entrar e interpretar isso. Então, o planejamento tem que ler a fundo, sabe? Entender a quem estamos vendendo. Como assim? Quem usa o produto, quem compra o produto, quem decide comprar o produto, quem influencia nesse processo, até que ponto eles podem ser vendidos de repente para outros consumidores. Sei lá, de repente faz-se adesivinhos para crianças de 6 anos, mas eu tenho 37 e eu adoro comprar. E tem mãe que compra e não usa. Enfim, são vários papéis de compra, comportamento de compra, e disso derivam então prioridades diferentes. É importante compreender isso. Aí você lembra das personas que a gente tratou lá em vídeo de público-alvo? Toda hora eu falo desse vídeo, né? É porque ele é importante mesmo. A gente tem que compreender essas personas. Se elas já não vieram no briefing, a gente constrói elas aqui na hora do planejamento. Então a gente vai entender sobre hábitos de consumo, idade, classe social, preferências, o que é importante para essas pessoas, tamanho da família, papel nessa família, quais são essas prioridades e tal. Então tudo isso, se já não veio descrito, a gente para um pouquinho para imaginar essa pessoa com quem a gente tem que falar, a quem a gente tem que emocionar, a quem a gente tem que convencer. Onde estamos vendendo? Isso é crucial. Onde refere-se a lugar, né? Beleza. Então, onde se vende esse produto? É uma loja física? É na internet? É por WhatsApp? É no site? É só no Instagram? Numa plataforma de vendas, um Mercado Livre, um site como assim, um OLX? Ou é só pelo WhatsApp? Sei lá. É importante entender onde acontece essa transação, porque cada lugar mesmo vai ter suas características e é importante a gente saber planejar isso também. Então, que tipo de estabelecimento vende esse produto? Por onde isso pode acontecer essa transação? Até que ponto é possível eu diversificar esses locais de venda e propor essa sugestão para o departamento de marketing? Quais as tendências de distribuição para esse produto? Isso é muito relevante. O outro elemento, quando? E aí o quando tem a ver com tempo, né? Qual que é a frequência de compra do produto? Qual é a frequência de uso do produto? São coisas diferentes. Por exemplo, a gente compra sabonete de repente uma vez no mês, mas a gente usa sabonete, eu espero, todos os dias, algumas vezes por dia. Então, quando se vende o produto em relação à hora do dia, à estação do ano, feriado, data comemorativa, aqui em Goiânia tem um negócio muito curioso com pamonha. Choveu, vende-se pamonha. Tem pamonharia aqui na rua de casa e é impressionante. Choveu, tem fila. Então, de repente, algumas questões sazonais, e não só com relação ao período do ano, tipo ovo de Páscoa na Páscoa, mas também é tipo, choveu, vende pamonha. Isso é importante a gente saber quando a gente está planejando, porque vai que a gente propõe alguma coisa num evento de chuva ou usa a chuva como um mote para vender pamonha. Não sei, e é só um exemplo bizarro para você entender. Como é fundamental também. Tudo que é fundamental, né? Enfim, qual que é a posição do produto no ciclo de vida? Se vocês não sabem o que é ciclo de vida do produto, me avisem que eu faço um vídeo sobre isso, tá? A verba de comunicação, ela foi adequada? Qual que é a verba destinada para publicidade? De que forma essa verba vem? Qual que é o objetivo, né, que a gente quer? A gente quer só manter o nível de conhecimento da marca ou a gente precisa alavancar um pouco mais? Isso tudo tem que estar prescrito. Isso tudo tem que estar
informado pra gente saber como criar e não perder a ideia assim que não vai ser aprovada. Então, qual que é a parcela dessa verba destinada a novas estratégias, a novos públicos? Qual que é o volume de vendas desse produto, considerando assim todo o seu portfólio? Se vocês também não souberem essa parte, me avisa que eu explico. Quem são? Como agem os concorrentes? Isso é muito importante, isso é análise de mercado, então isso precisa estar muito claro. Diante de tudo isso, e eu sei que é muita coisa mesmo, é que a gente começa a respirar e fazer o planejamento. A gente começa a imaginar, então, como que é o melhor jeito de se alcançar esse público para esse objetivo desse job. Como é que a gente vai fazer as ações? Que tipo de experiência diferente a gente vai conseguir propor para que de fato isso cause um impacto, a pessoa perceba esse produto, essa marca, de uma maneira mais especial do que outras, né? O que poderia ser então inesquecível para essa marca? A partir dessas ideias, estrutura-se o planejamento da campanha ou do trabalho, do que está proposto no briefing. Aí, lembra lá do vídeo do briefing, que eu não sei se você viu ou se não viu, mas enfim, lá a gente tratou, eu expliquei, da questão de que o planejamento feito, estruturado, a partir de todas essas informações que a gente viu aqui, ele é apresentado ao anunciante pelo atendimento, né? Aí beleza, o atendimento apresentou, aprovou tudo, lindo, não teve alteração, ou se teve a gente faz alteração até chegar nesse aprovou. Beleza, let's fazer o negócio acontecer. Então, tendo o planejamento aprovado, a gente faz. É isso. Eu falei muito porque é muita coisa mesmo, tá? Mas mesmo sendo muita coisa, não é conclusivo. Nenhum vídeo aqui é conclusivo. O objetivo, inclusive, é olhem para Cinderela Fofolete, ainda sem troninho, mas vai ter um troninho. Estudem, tá? Então a função é busquem outros livros. Tem muito livro legal de planejamento. É uma área que está cada vez mais recebendo a importância que merece. Então busquem outras fontes, tá? O meu objetivo aqui é fazer vocês ficarem curiosos e a partir daí buscarem outros conhecimentos. Não é exaustivo, tá bom? É para estudar, por favor, me ajude a te ajudar. Então a gente se vê no próximo. Se inscreve no canal porque tá chegando muita coisa boa e manda pros outros, sei lá, manda pro pessoal que tá lá fazendo TCC, já esqueceu como é que faz planejamento. Em alguns cursos, planejamento de campanha é uma das modalidades do TCC. Então esse vídeo pode ajudar, tá? Ou então manda pro primo que tá fazendo Enem, não sabe o que vai fazer da vida. Olha, tem isso aqui, sabe? Publicitário faz isso também. Vamos bombar esse canal, gente. E até a próxima.